Bom dia, eu sou o Luérbio e vou falar para vocês hoje sobre passeios aleatórios. Nosso conteúdo da aula de hoje compreende uma introdução sobre o que são passeios aleatórios. Nós vamos apresentar o algoritmo do PageRank, que produz o digrafo Google, correspondendo à saída da máquina buscadora utilizada na internet para uma chave de busca dada. Nós vamos falar sobre os passeios de dimensão 1. Dentro desses passeios, nós vamos considerar o problema da ruína do jogador e um algoritmo randômico para o problema 2SAT. Historicamente, os passeios aleatórios foram introduzidos no século XIX com a definição do movimento browniano. Eles foram denominados passeios aleatórios em 1905 por um artigo na Nature a respeito da proliferação dos mosquitos em uma região florestal. Mais recentemente, os passeios aleatórios se notabilizaram com o conceito da máquina buscadora. Passeios aleatórios de dimensão 1 correspondem a processos estocásticos, onde o digrafo completo, o digrafo ponderado, não é um completo. Quer dizer, é um completo, mas ele só tem valores maiores do que zero dentro de um caminho orientado para a direita e para a esquerda. Nós vamos nos interessar, sobretudo, por aqueles passeios aleatórios de dimensão 1, onde o digrafo ponderado tem somente estados, corresponde somente a estados transientes e absorventes, sem estados persistentes não absorventes. No algoritmo do PageRank, nós consideramos a rede mundial, e de fato ela é, um digrafo onde os vértices correspondem a páginas da internet, contendo uma determinada chave de busca, não é toda a internet, mas só aquelas que têm uma determinada chave de busca, e a aresta IJ corresponde a um link da página I para a página J. Aqui nós temos um exemplo que vai nos acompanhar em toda a parte sobre o algoritmo PageRank. Observem que esse exemplar de rede, né, corresponde a um digrafo, né, onde a gente tem três componentes fortemente conexas: a componente fortemente conexa D, a componente fortemente conexa ABC e a componente fortemente conexa EF. Aqui está a matriz de adjacência desse digrafo. A gente vai modificar um pouquinho esse digrafo para ele se tornar um digrafo correspondente a uma cadeia de Markov ergódica. Vai ser um pouquinho só a modificação, tá? Por quê? Porque na hora que ele se tornar uma cadeia de Markov ergódica, ele vai servir como uma aproximação para o cálculo das páginas que recebem mais links das outras páginas ou recebem mais links das páginas que recebem mais links das outras páginas. E aí, quando ele se tornar uma cadeia de Markov ergódica, a gente vai poder aplicar o método da potência e aí a gente vai extrair a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov, e essa vai ser a nossa saída para o PageRank das páginas da internet contendo aquela chave de busca. Então, a primeira modificação que a gente vai fazer é uma modificação para fazer o seguinte: a gente, para cada vértice que não for um sumidouro, a gente vai calcular a probabilidade de saída desse vértice, que não é um sumidouro, né? Saem algumas arestas, como a média aritmética
dessa saída desse vértice. Isso quer dizer, a probabilidade de você sair de um vértice vai ser 1 sobre o grau de saída dele. Então, aqui eu tenho o nosso exemplo, né? A gente vai obter esse de grafo ponderado. Tá? Então, observe, aqui do vértice E sai 1, eu vou dividir 1 pelo grau de saída, que é 1 também. Aqui no caso do F, saem 2. Sai um arco dele para ele mesmo e um arco dele para o estado E. Então, eu vou dividir 1 por 2, vai me dar a probabilidade de saída nesse arco e nesse outro arco 1/2 também. A mesma coisa para o vértice A, a mesma coisa para o vértice B, a mesma coisa para o vértice C. O D eu não vou fazer isso, porque o grau de saída do D é 0. Então, ele é um sumidouro. Então, não posso fazer isso com D. Então, o próximo passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cuidar desses vértices que são sumidouros. Como que eu vou fazer esse tratamento? O vértice que for sumidouro, eu vou adicionar uma aresta dele para todos os outros vértices do grafo. Então, aqui no caso, nosso Dzinho é um sumidouro. Então, quando a gente estava no digrafo imediatamente anterior, no digrafo ponderado imediatamente anterior, a gente tinha que a linha do D era 0. Por que é 0? Porque ele é um sumidouro, não sai ninguém do D. O D não vai para lugar nenhum. Então, aqui eu vou botar 1 sobre N para cada um das saídas de D. Isso vai fazer com que o meu digrafo deixa de ser um processo estocástico agora e vira uma cadeia de Markov. Ele já virou uma cadeia de Markov. Se vocês somarem as linhas dele agora, todas as linhas dão valor 1, soma 1. Então, agora a gente vai fazer a última modificação para obter o que a gente chama de grafo Google. Então, a modificação ela é a seguinte. A gente vai introduzir um conceito que a gente vai chamar de teletransporte, o teleporter da Enterprise. Né? O teletransporte é o seguinte. Vai ser uma probabilidade de eu sair de um vértice e ir para qualquer outro. Então, eu tenho a probabilidade de continuar no digrafo atual, andando nessas arestas que estão aí, ou de eu agora sair para qualquer um dos vértices do grafo. Tá? Então, a matriz que eu vou construir agora, do digrafo Google, ela tem essa definição aqui. R de UV vai ser essa matriz que está aqui, né, que ela foi obtida com os 2 passos que vocês viram. O primeiro, dividindo os vértices não sumidouros, colocando a probabilidade dos vértices não sumidouros como 1 sobre o grau de saída, e depois tratando dos sumidouros, colocando 1 sobre N em cada um das entradas da linha dos sumidouros. Agora a gente pega esse R de UV e multiplica pela probabilidade de teleporter. Né? Na verdade, o teleporter vai ser 1 menos beta. Então, multiplicando pelo beta, né, a gente tem a probabilidade de você continuar nesse grafo. E 1 menos beta, a gente de sair. Os autores, né, do artigo original, né, que foi feito em 1998, eles falam que isso corresponde a um usuário navegando na internet. Normalmente, quando você está navegando na internet, você pega o link daquela página, porque você tem aquele interesse. Uma hora você não tem mais aquele interesse e você vai para uma página aleatória da internet. Qual página você imaginar? Entendeu? Então você sai e aleatoriamente muda de página. Essa é a ideia do teleporter. Né? E qual vai ser a probabilidade do teleporter? Vai ser 1 sobre N, né? Vezes 1 menos beta. Tá? Então, no nosso exemplo, a gente vai ter... esse vai ser o grafo Google, tá? Construído. Né? Ele tem o R. A R é aquela matriz de transição que vocês viram aqui, para essa cadeia de Markov, né? Quando, com certeza, a entrada se torna uma cadeia de Markov, né? E mais 1 menos beta vezes esse cara daqui. Se você somar uma matriz com a outra, você vai verificar que realmente ela corresponde a uma cadeia de Markov. E agora ela é ergódica. Por quê? Porque ela tem laço. Todo arco agora, todo estado agora, todo vértice agora, ele tem um laço. Porque
essa probabilidade que eu adicionei é para ele próprio, né? Eu estou considerando beta aqui não 0 e não 1. É importante olhar o que aconteceria se o beta fosse 0 ou 1. Vamos dar uma olhada? Se o beta, por exemplo, fosse 1, o que você tinha? Você ia ficar preso na sua topologia quando você produziu a cadeia de Markov, né? Você fica preso, porque se o beta for 1, esse cara dá 0. Quando o beta for 0, né, aí você vai ter essa matriz aqui. Essa matriz é a matriz do outro, né? Você sai de um vértice para um vértice qualquer, né, com probabilidade 1. Né? 1 sobre n. Né? 1 sobre n você sai para qualquer um. Então, não obedece nenhuma topologia. Então, o lance é ter um beta médio aí, para você poder se teleportar, né, mas você obter mais ou menos o trajeto que a topologia original te deu para você conseguir calcular com alguma fidelidade a sua distribuição estacionária na internet. Então, por experiência, o Google usa um beta especial. Né? Esse beta especial é calculado como sendo 0,85. Ou seja, você tem 0,15% de chance de sair aleatoriamente, mas 0,85% de manter a topologia da cadeia de Markov que você produziu, adicionando as probabilidades aos vértices sumidouros. Então, por que é usado essa constante de teletransporte? É usada essa constante de teletransporte para o seguinte: experimentalmente, você consegue, com alguns milhões de páginas, tá, obter a distribuição estacionária, ou seja, o rank do PageRank, né, em algo em torno de 60 iterações, tá? Com alguns milhões de páginas. Algumas dezenas de milhões você consegue com 60, 80 iterações. E, mesma forma, apesar de ser pouco, é muito para você fazer isso online. Então, normalmente, o que o Google faz, ele armazena os ranks em algum local da rede. Na hora que você pergunta por aquela entrada, aquela chave de busca, ele busca os ranks que ele já tem prontos para te dar. E aí ele deixa para fazer isso no final de semana e armazena os ranks daqueles que você pediu naquela hora, para futura conveniência dos usuários da internet. Então, agora, calculando a matriz, né, fazendo aquela soma que você tinha lá, você tem essa matriz, que vai ser a matriz Google daquele de grafo que a gente deu, tá? Depende do de grafo, não depende de mais nada. O beta usado foi o beta Google, que é 0,85, a constante de teleporter. E aqui, para algo em torno de 30 iterações, né, com o método da potência, a gente vai determinar aqui a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov ergódica vai ser essa daqui. Então, vocês observam que a maior foi para o vértice A, né? A segunda maior foi para o vértice F, né? Que eram os vértices que tinham mais entrada, né? Tanto A quanto F. Depois vem o vértice B, depois o vértice C, depois o vértice D, e por último aquele vértice isolado D que tem um tiquinho lá, 0,03. O erro utilizado aqui no caso foi um erro bem pequenininho, foi 10 elevado a menos 7, né? E a gente normalmente, quando a gente faz o cálculo, a gente monta o grafo original, né? E um diagrama de área para os vértices, tá? Então aqui está o A, que é o que ganha, né? É o que sai no topo da lista do Google, né, para essa chave de busca. O F vai ser o segundo, depois B, C, E e D. Tá? E aí foi calculado o PageRank. Agora a gente vai ver os passeios. Ainda tem aqui o algoritmo, tá? Formal do PageRank. Observem aqui, ó, a gente está nesse parafaça daqui calculando a primeira ponderação para o digrafo, né? Aqui a gente está colocando os vértices sumidouros, tá? E aqui a gente está calculando o digrafo Google, e depois calcula o digrafo Google, a gente retorna a distribuição estacionária da cadeia de Markov ergódica
que é corresponde ao de grafo Google, né? Agora a gente vai falar sobre passeios aleatórios de dimensão 1. Então, um passeio aleatório tem dimensão 1. Se existe uma ordenação para os vértices do digrafo, D, né? Tal que para qualquer par IJ, né? Se a distância nessa ordenação for maior ou igual a 2, então a probabilidade vale 0. Então, isso vai definir um passeio aleatório de dimensão 1. A gente vai estudar passeios. Aqui tem um exemplo, tá? Observem aqui. Tem uma probabilidade P para você ir para o lateral, 1 menos P para ir para o outro, né? E não tem uma probabilidade para eu ir para um cara lá longe, né? Distância maior ou igual a 2 dá 0. A gente vai estudar passeios aleatórios que têm a propriedade de possuir somente estados transientes e absorventes. No caso, isso aqui, nesse exemplo, todos são transientes, menos os extremos aqui que são absorventes, né? Esse cara daqui vai ser o digrafo do problema da ruína do jogador. A ruína do jogador considera um jogador compulsivo. O que é um jogador compulsivo? É aquele cara que joga até perder tudo ou ganhar tudo. Entendeu? Ele quer ou ganhar, quebrar o cassino, ou ele vai à ruína. Então a gente vai calcular a propriedade dele ir à ruína, né? Essa propriedade vai depender do número de fichas que ele tem, né? Quanto maior o número de fichas, menor a propriedade de ruína, né? Quanto mais se tem, mais se ganha, né? Então, esse jogador compulsivo, ele tem I fichas, I maior do que 0, né? E o cassino quebra quando o jogador ganha N menos I fichas, ou seja, quando ele tem N fichas, quebrou, né? Então, a cada jogada, a cada rodada, o jogador aposta uma ficha, né? E ganha com probabilidade P. Então, aqui está o nosso digrafo associado, né? E ele perde uma ficha com probabilidade 1 menos P. O problema consiste em determinar a probabilidade de perder todas as suas I fichas, né? Isso é a probabilidade de se tornar arruinado. Então, essa probabilidade ela vai ser 1 menos I sobre N, se o P for igual a meio, e se diferente de meio, vai ter esse outro valor aqui. A princípio de tudo, a gente tem que ver os casos extremos para a gente ver se está entendendo bem, né? Se o cara tem 0 fichas, a probabilidade dele estar arruinado é 1, né? Então, tem 0 aqui, I igual a 0, né? A probabilidade dele se arruinar é 1 mesmo. Então, 0 dá 1. Aqui também, ó, se for 0, né? Quando é 0, aí você vê que esse termo daqui dá 1, né? E aqui você tem 1 menos 1, 0 de novo dá 1. Então, o teste de sanidade está funcionando. E se tiver as N fichas? Se tiver as N fichas, a probabilidade de se arruinar dá 0. Tem que dar 0, né? Tá? Se tiver N fichas, quebrou o cassino. Então, quando ele tem N fichas, isso aqui dá 1, a probabilidade de ruína dá 0. Eita, tá funcionando. E se I for igual a N, nesse outro caso aqui, né, a gente tem o quê? Isso dividido por isso dá 1, aí fica 1 menos 1 dá 0. Então, o teste de sanidade passou, e agora a gente vai ver a demonstração. A demonstração, a gente tem essa cadeia, né? Está aqui a cadeia, que vocês já viram um pouco antes, eu dei ela de exemplo de propósito. Aqui está a matriz de transição, essa matriz de transição aí, e a prova se dá calculando a probabilidade de sucesso a partir do estado XZ. A probabilidade de sucesso vai dar esse número, tá certo? E aí não é difícil de obter, isso está feito no livro. E quando a gente tem P igual a meio, a gente prova que PI é igual a 1 sobre igual a I sobre N. Veja, isso é a probabilidade de sucesso. Então, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos isso. Tá? Então, quando P diferente de meio, a gente prova que PI vale isso, a de sucesso. Então, a de fracasso é 1 menos aquilo lá. Então, isso encerra com a ruína do jogador. Agora, a gente vai ver uma aplicação de passeios aleatórios num algoritmo para o problema combinatório do ISAT.
O problema combinatório 2-SAT, ele é um problema de lógica. Então, você tem uma expressão booleana na forma normal conjuntiva. O que é a forma normal conjuntiva? É uma conjunção de disjunções, ou seja, é um E de vários ouzinhos, né? E a pergunta é se você tem uma atribuição de verdade para as variáveis lógicas usadas, tal que esse E de ous, ele é verdadeiro. Um E de ous, para ser verdadeiro, cada um dos ous tem que ser verdadeiro. Então, tem que ter uma variável verdadeira em cada ou, para o E ser verdadeiro. Então, uma instância de SAT vai ser dessa forma, né? I igual ao C, onde você tem o U, vai ser as variáveis lógicas, as variáveis booleanas, né? Que assumem valor verdadeiro ou falso. E as cláusulas vão ser... as cláusulas estão em C, né? Vão ser disjunçõezinhas dessas variáveis ou das barradas dela, o barra, né? O barra é verdadeiro se só se o é falso. Então, aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, observem, a gente tem aqui o U, é o conjunto de variáveis lógicas, é o 1 até o 3, né? E as cláusulas vão ser o 1 ou o 2 ou o 3, e o 1 ou o 2 barra ou o 3 barra, e o 1 barra ou o 2 barra ou o 3 barra. Se nós fizermos, por exemplo, a variável U1 igual a verdadeiro, por isso que ela está marcada em vermelho aqui, o 2 barra igual a verdadeiro e o 3 barra igual a verdadeiro, a gente satisfaz essas três cláusulas. Então, toda a fórmula lógica fica verdadeira, porque tem um verdadeiro num ou, o ou é verdadeiro, e aqui tem 3 verdadeiros, nossa, quanto dentro do ou? O ou é verdadeiro, então e verdadeiro, e aí aqui tem 2 verdadeiros dentro de um ou, que também vai ser verdadeiro. Então esse e fica verdadeiro, então essa fórmula ela é satisfativa. Vamos ver uma fórmula que não é satisfativa. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui não é satisfativa. Por quê? Observem. A gente tem as variáveis lógicas o 1 e o 2, e as cláusulas o 1 ou o 2, e o 1 ou o 2 barra, e o 1 barra ou o 2, e o 1 barra ou o 2 barra. Se a gente fizer, por exemplo, o 1 e o 2 serem verdadeiros, essa cláusula aqui fica falsa. Se a gente fizer o 1 e o 2 falso, essa daqui fica falsa. Se a gente fizer o 1 verdadeiro e o 2 falso, essa daqui fica falsa. Se a gente fizer o 1 falso e o 2 verdadeiro, essa daqui fica falsa. Então, não tem atribuição possível que faz essa fórmula ser falsa. Ela é sempre falsa. Então, a resposta para esse problema de decisão é que essa instância não é satisfativa. A forma normal conjuntiva não é satisfativa. Então, a gente tem aqui um algoritmo randômico para 2-SAT. 2-SAT é igual a SAT, mas cada cláusula tem tamanho 2. Ou seja, essa instância aqui que eu mostrei para vocês, ela é uma instância de 2-SAT. Ou seja, cada cláusula, cada bloquinho de ous só tem 2 literais, né? Então, é um algoritmo randômico para 2-SAT. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Você faz uma atribuição aleatória, estou escolhendo uma atribuição aleatória aqui, fazendo tudo verdadeiro, tá? E tem um K aqui, inteiro positivo, tá? Que faz parte da entrada, ele entra junto com a instância, tá? E para ir variando de 1 até 2 vezes K vezes N quadrado, tá certo? A proporção de N ao quadrado. Se a fórmula não tiver sido satisfeita por essa atribuição de verdade aqui que eu dei, que é tudo verdadeiro, por exemplo, ele vai escolher aleatoriamente uma cláusula falsa. E aí pegou uma cláusula falsa naquela atribuição eta, tá? E aí ele vai escolher um dos 2
literais e vai trocar o valor da variável correspondente. Então, escolheu um dos dois, tá? E ele vai trocar a atribuição, né? Vai passar a ser não. E aí pega o próximo i e vai fazer isso até uma dessas condições aqui serem falsas, né? Ou seja, até a gente ter um i muito grande, tá? Ou a gente ter uma atribuição satisfatível, que eu fico contente, paro esse enquanto e eu vou dizer que o eta é satisfatível. Se o eta for satisfatível, eu respondo que sim e retorno o eta. Se ele não for satisfatível, eu retorno não, tá? Então, se ele for satisfatível, eu tenho certeza que ele é satisfatível. Não tem erro. Se ele, no entanto, não for satisfativo, ele for satisfativo e eu não tiver encontrado a atribuição de verdade que satisfaça a fórmula, eu posso errar. Eu posso dizer que ele não é satisfatível e, no entanto, existe uma atribuição que satisfaz ele. Então, é um algoritmo que tem erro do lado não, né? Se eu digo que sim, eu te dou a atribuição que satisfaz todas as cláusulas, que faz a fórmula ser verdadeira. Mas se eu disser não, pode ser que eu tenha errado, eu não tenha conseguido encontrar ela de maneira correta. Então, o nosso teorema, ele diz o seguinte: se você tiver uma instância satisfatível, com n variáveis e n cláusulas, o número esperado de passos para o algoritmo encontrar uma solução, eu sei que é satisfatível, estou fazendo a hipótese que é satisfatível, vai ser em torno de n ao quadrado passos, que vai ser o tempo esperado para eu sair de um estado qualquer, no digrafo da cadeia de Markov, e chegar ao estado absorvente. O estado absorvente é o estado em que eu consegui encontrar a atribuição satisfativa. E com a probabilidade, no máximo, 1 sobre 2k, tá certo? O k, lembrem que o k faz parte da entrada, então posso dar um k muito grande. Se o k for muito grande, essa probabilidade vai ser muito pequena, né? Dar um k igual a 10, essa probabilidade vai ser 1 sobre 1024. Dele errar, vai ser no máximo esse valor, né? Vai ser muito pequena a probabilidade dele errar, dependendo do k. Então, eu vou fazer uma prova, oferecer uma demonstração a vocês nessa aula sobre esse tempo esperado para a execução desse algoritmo. Então, aqui tem uma cláusula, tá certo? Essa cláusula é uma cláusula de 2sat, então tem 2 literais, e ela está falsa, né, pelo eta. Né? Então, o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai escolher um dos 2 literais e vai fazer ele ficar falso. Ele vai trocar o valor dele, né? Vai trocar o valor dele. Então, a atribuição eta, a eta é a que é satisfatível. Ela vai concordar com a aliás, a atribuição que se concorda com eta em no máximo um dos valores. Porque a cláusula C é satisfeita por que se, né? Eta não está satisfazendo, ou seja, os 2 valores dos 2 literais, eles são falsos. Mas na XI, um deles, pelo menos, é verdadeiro, porque tem um ou, né? Então, eu tenho 3 possibilidades. Ou bem, os 2 são verdadeiros na XI, na satisfativa, ou bem, um deles ou bem o outro. Então, eu vou ver qual a probabilidade da minha eta concordar com mais um literal com a minha XI. Então, se na XI os 2 forem verdadeiros, na hora que eu trocar o valor de um, ele concorda com uma variável, com a atribuição satisfativa. A atribuição XI é uma atribuição hipotética satisfativa, vem da hipótese que a instância de entrada ela é satisfativa. Então, se, no entanto, um deles é verdadeiro e o outro é falso na XI, então, quando eu alterar, eu tenho 50% de chance de ter mais um concordando com a XI. Tá certo? Por exemplo, se esse cara daqui é verdadeiro,
e esse cara aqui é falso na atribuição satisfatível, tá certo? Vamos ver o que acontece. Então, quando eu altero, quando o meu algoritmo altera, se eu alterar o B, né, o que acontece? Ele é falso na XI, então eu fico com -1. -1 na concordância, né? Porque na minha eta vai ter falso verdadeiro, enquanto na minha XI vai ter verdadeiro e falso. Então tem -1 concordantes, né? No entanto, se eu alterar, por exemplo, o A, aqui era falso, vai ficar o XA verdadeiro e o XB falso. Aí concordou com +1, né? Concordou com o A, com o XA também. Então tem 50% de chance de concordar com +1. Enquanto que o caso simétrico é análogo. Então tem uma probabilidade meio de, na próxima iteração, o eta concordar com mais uma variável da atribuição hipotética satisfatível. Então, se eu vou definir agora, vou fazer significar xi, o número de variáveis que eta e xi concordam, a gente vai ter a seguinte cadeia de Markov. O seguinte grafo correspondente à cadeia de Markov. O x0, se eu estou no x0, né, quando eta e xi não concordam em nada, e eu altero uma das variáveis, pronto, concordou em mais uma, né? Então tem a probabilidade de 1 de eu sair do x0 para o x1. Se eu estou no xi, eu tenho pelo menos meio de concordar ou não. Na verdade, é mais do que meio, né? De concordar. Por quê? Porque se a minha cláusula tiver os dois verdadeiros em xi, eu tenho uma probabilidade um pouco maior do que meio de eu concordar. Mas aí, o estado, o que eu estou considerando aqui é uma consideração pessimista em que eu tenha meio. Então, esse tempo esperado que eu vou calcular é um tempo que é um limite inferior para o tempo de convergência do meu algoritmo. Para o único estado absorvente que está lá. Na realidade, isso é para eta concordar com xi. Porque pode ser que tenha mais de uma atribuição de verdade satisfatível e no processo eu encontre outra. Entendeu? Mas para concordar completamente eu tenho esse número de passos, né? De eu sair de um estado aqui qualquer e chegar no xn. Esse número de passos maior vai ser quando eu saio do x0, a pior condição, né? Então, eu vou fazer essa conta. Aqui tem a matriz de transição, aqui está um único estado absorvente lá no final, né? Que é o xn, né? Em que eu tenho as duas atribuições concordando, né? E o tempo, o TI vai ser o tempo de absorção. Por esse único estado absorvente, né? Os outros estados todos são estados transientes. Então, calculando, o primeiro é o T0, né? Eu tenho 1 mais T1, né? Pela fórmula que a gente já viu na outra aula passada que a gente deu sobre cadeias de Markov, que tem só estados absorventes e transientes. O T1 vai dar esse valor, 3 mais T2, e a gente faz a hipótese por indução que o TI vai ser 2i mais 1 mais o TI mais 1. Então, quando a gente vai induzir isso em i, quando i for igual a 0, né, você tem justamente a base. E a hipótese de indução é que para algum i, entre 0 e n-2, a gente tem aqui o TI mais 1 é igual àquilo lá. E então, a gente consegue provar a indução. E usando a indução, a gente vai ter que o T0 vai ser igual a 1 mais T1, saindo do T0, né? T1 vai ser 3 mais T2, T2 vai ser 5 mais T3, assim por diante. Você, no fim, o Tn vale a probabilidade de absorção, o tempo para absorção vale 0, né? Então, a gente tem que
o T0 vai ser a soma dos ímpares, de 0 até n menos 1, né? E então isso dá n ao quadrado. Para mostrar a segunda parte, k n ao quadrado vezes, né? E se A for uma variável aleatória e Azinho maior do que 0, a desigualdade de Markov nos fala que a probabilidade do Azão ser maior ou igual que o Azinho é menor ou igual à esperança do Azão sobre o Azinho. E no caso, para Azão igual a 2n quadrado, né? Azinho igual a 2n quadrado, a gente vai ter que a esperança de dar n ao quadrado vai ser 2n2 sobre 2n quadrado, isso vai dar meio. Como a gente vai iterar k vezes, né, a gente tem que, pelo princípio multiplicativo, que a probabilidade da gente não atingir em k, n, 2k n ao quadrado vai ser 1 sobre 2 elevado a k. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, tudo de bom.